Num país em que a propriedade dos meios de comunicação ainda é muito concentrada em poucas famílias, nos últimos anos a internet tem difundido diversas páginas, diversos sites alternativos em termos de jornalismo. Há pouco tempo, a Câmara dos Deputados começou a debater como incentivar essa democratização da informação. Eu converso agora com a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Deputada, a gente sabe que os grandes meios de comunicação ainda têm uma concentração muito forte aqui no Brasil, na mão de poucas famílias, mas há uma realidade diferente, que é o crescimento da internet. Vários sites hoje jornalísticos têm uma participação importante na democratização da informação, numa outra visão de mundo que não apenas dos grandes meios de comunicação. E a Câmara dos Deputados, há poucos dias, a senhora estava presente, debateu como se pode incentivar, através ou de financiamento ou de uma outra forma, o crescimento disso numa área que precisa que demanda muitos recursos. Há algum entendimento, por exemplo, nessa área que se possa ter um financiamento, um fomento a essas alternativas? Na verdade, Marco Antônio, esse debate ocorreu na comissão que eu presido, até por iniciativa de um requerimento meu, que é a Comissão de Cultura da Câmara. Porque, sob a ótica, inclusive, da difusão cultural e da diversidade cultural brasileira, são esses meios que se chamam alternativos à grande comunicação, que eu chamo de mídia livre, que possibilitam em muito a difusão do conhecimento dessa pluralidade que é o nosso país, né? Só que o que a gente percebe é que essas radiodifusão comunitária, TV pública, a própria cultura digital carece de apoio governamental, carece de sustentação para se manterem com um nível que corresponda ao talento e à criatividade deles, mas muitas vezes a produção sai com baixa qualidade pela falta de estrutura. Você veja, a TV comunitária tem dificuldade muitas vezes de disputar a imagem, o som de uma televisão que não seja comunitária. Porque falta câmera, falta uma boa equipe de som, um equipamento, né? Falta produção. Então, nós precisamos, de fato, fomentar para que essas diversas formas de comunicação possam existir com força, né? Então, nós chamamos aqui o BNDES como primeiro convidado para esse debate. Foi uma discussão bastante interessante, saímos daqui com uma visão de que o BNDES pode, dentro do seu fundo Promídia, ter uma política especial para esse segmento, uma parte até não reembolsável, uma parte com financiamento de longo prazo e baixíssimos juros, né? E discutimos também outras possibilidades com o BNDES, além de outras que nós vamos tomar aqui. Nós precisamos chamar aqui a secretária, a ministra de Comunicação, da Secretaria de Comunicação da presidenta Dilma, Helena Chagas, para discutir a aplicação das verbas publicitárias. Da mesma forma que precisamos discutir a questão da regulamentação do Fundo da Comunicação Pública. Já tem 1 bilhão acumulado e não se regulamenta o uso desse fundo, que já poderia estar sendo utilizado para o apoio a essas mídias. Então, na verdade, é uma discussão que a Comissão de Cultura entra, obviamente tem outras comissões da Casa que também discutem, mas nós queremos participar disso com força, porque nós precisamos, de fato, democratizar e fortalecer essas diversas possibilidades de mídia no Brasil. Deputada, a senhora está otimista? Um dos pontos em que, quando se avalia, por exemplo, os 10 últimos anos do país, todas as mudanças pelas quais o país passou, é que no setor da comunicação as mudanças foram apenas pontuais. Algumas iniciativas, construção de uma rede pública de televisão, algumas iniciativas aqui e ali, mas sem uma mudança mais estrutural. A senhora considera que o crescimento desses segmentos comunitários de internet pode fazer com que haja mais mudanças à pressão da sociedade? Eu acho, porque, você veja, a Constituição brasileira tem pelo menos 4 artigos dedicados à comunicação, e são 4 artigos avançados, né? Mas é exatamente esse capítulo da Constituição que nunca conseguiu ser regulamentado, né? O meu projeto, por exemplo, da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, tramita desde 1991, que regulamenta o artigo 221 da Constituição, levou 13 anos para tramitar na Câmara e já está há 8 no Senado, né? Agora, essa semana é que o relator apresentou um relatório sobre o meu projeto. Então, existe de fato uma grande defensiva, uma certa pusilanimidade, vamos dizer assim, uma dificuldade, uma certa covardia no enfrentamento
desse tema, porque são muitos interesses, tem gente que tem muito medo de enfrentar o debate. O governo também não toma determinadas iniciativas, como o marco regulatório da comunicação. A sociedade está fazendo circular um projeto de iniciativa popular para dar entrada aqui, porque o Congresso também caminha passos muito lentos nesse tema. Então, é muito importante que a sociedade, que hoje, na minha opinião, tem mais consciência do que há 10 anos, da importância da comunicação na consolidação democrática do Brasil, a fazer o que está fazendo. Então, eu sinceramente acho que o momento é outro, acho que dá para a gente avançar no debate, avançar em algumas definições e pressionar não só o Congresso, mas o próprio governo a tomar determinadas, assumir posições, assumir opinião e assumir definições. Eu vi uma entrevista do ministro das Comunicações, a entrevista dele é interessante, né? Quando ele fala que políticos não podem ter concessão de rádio e TV, de que tem que universalizar a banda larga, de que tem que enfrentar o problema dos oligopólios, o problema da propriedade cruzada dos meios de comunicação, mas na prática concreta não toma iniciativa de tocar isso aqui para dentro do Congresso. Então nós precisamos fazer no caminho invertido, a sociedade se mobilizando e pressionando o poder público, os poderes da República a tomarem a decisão.